Olá, seja muito bem-vindo ao Nômades Literários, o nosso canal de estudos bíblicos aqui no YouTube, e esse vídeo faz parte da playlist Morando em Gênesis. Hoje nós iremos abordar o estudo sobre a linhagem, a descendência de Caim e Sete, que foram dois filhos de Adão e Eva. Haverá alguns conhecimentos extraescolares que você não aprende na escola, que ao invés de falarmos sobre o povo da pré-história, iremos falar do povo pré-diluviano, que também será um assunto abordado nessa série. Meu nome é Fernando Henrique e nós estaremos agora aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a teologia bíblica do Pentateuco. Muito obrigado e fique conosco e vamos para o estudo. Graça e paz, pessoal. Estamos aqui no nosso estudo Descendência de Caim e Sete. O texto se encontra em Gênesis 4, do verso 17 ao 26. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Introdução. Iremos ver alguns avanços tecnológicos na raça humana e suas repercussões em mudanças significativas nos aspectos socioeconômicos. Tudo isso através desses dois homens, Caim e Sete. Casamento consanguíneo, no versículo 17. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Meios de reprodução. Possivelmente uma irmã ou prima ou sobrinha. Adão viveu 930 anos e foi pai de muitos. O casamento consanguíneo era imprescindível para a propagação da raça humana. Adão e Eva, o primeiro casal. Mesmo material genético perfeito, os primeiros habitantes do planeta. Quero dizer com o mesmo material genético que Eva é como se fosse um clone de Adão, porém com os cromossomos diferentes, foi um ser da nossa espécie, a imagem e semelhança de Deus, e a imagem de Adão, porém feminino, para que pudesse haver a reprodução com o órgão genitor, o útero, não é? Genealogia. Adão teve muitos filhos e filhas. Caim e Sete provavelmente se relacionaram com esses filhos e filhas para dar continuidade à raça humana. E os descendentes de Caim são os filhos dos homens e os descendentes de Sete são os filhos de Deus. Proibição do casamento consanguíneo está em Levítico 18, que foi que Deus fez mais à frente. Vamos ler aqui do versículo 6 até o 16. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai, ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai tendo relações com a mulher dele, ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão, este é um direito que somente o seu irmão tem. A cidade de Enoque. Agora Caim não é mais um lavrador da terra, por existir sobre a vida dele uma maldição de improdutividade. Aquilo que ele plantasse, Deus colocou a maldição de não dar fruto. Agora ele se torna um construtor empreiteiro e edifica uma cidade com o nome de Enoque, seu filho. E aqui surge o conceito de urbanização de cidades para o desenvolvimento da civilização e sua proteção. Lembrando que agora Caim é um fugitivo de Deus e ainda teme ser vingado pela morte de seu irmão, que vimos no vídeo anterior. Assim é natural que tenha feito muralhas para se defender de possíveis inimigos que pudessem surgir. Motivações de Caim. Primeira motivação de Caim que a gente vê com essa construção de cidade com o nome do filho dele é um desafio a Deus, porque Deus disse a ele: você vai ser errante na terra, você vai ser fugitivo na terra. E é como se ele dissesse assim. E Caim disse: não, eu vou construir uma cidade e vou me fixar nessa cidade. Não vou ser mais um errante, um nômade por maldição e castigo. Então a construção da cidade representa um desafio de Caim à ordem que Deus havia dado a ele.
Outra motivação. Ele deseja erradicar aquela maldição por ser um andarilho, por ter uma cidade onde ele morava. Ele queria eternizar sua posteridade porque ele chama a cidade de Enoque, que é o nome do seu filho mais velho. Ele queria criar para a sua raça e para a sua descendência um ponto de referência, um ponto de unidade. É perceptível aqui que Caim e sua descendência, o foco é a própria humanidade e suas conquistas. Mais adiante será de outra cidade, que também é a descendência de Caim, que se fará uma torre para alcançar os céus em desafio a Deus, que vai ser a cidade de Babel e a famosa Torre de Babel. Cidades de Enoque. Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Ereque e Iridu. Nome estranho, não é, gente? Mas veja o que significam. Até hoje tem duas cidades ao sul da antiga Mesopotâmia, hoje conhecido como Iraque, gente. Ereque e Iridu, que os arqueólogos acreditam ser cidades fundadas em homenagem aos filhos de Enoque. Ao que parece, vemos aqui um padrão de tradição em nomear cidades pelos nomes dos filhos. E temos também um achado, que hoje está nos museus, no museu, na verdade, que é a lista de reis da Suméria, o povo mais antigo e, por que não dizer, um povo pré-diluviano, não pré-histórico, que encontraram esse tablete com essa lista de 130 reis, comprovando a datação e a história de que realmente existia um povo pré-diluviano que é ligado a Enoque, que também é ligado aos filhos de Caim e Sete, dando aí a comprovação histórica do relato bíblico de Gênesis. Lameque, que é o que a gente viu no texto lido quase agora. O relato para em Lameque, porque dentre os dependentes de Caim, que também são os descendentes, ele se destaca por ser pai de alguns desenvolvimentos morais e culturais importantes na história da raça humana. Esse rapaz, esse camarada, teve 3 filhos que foram gênios em nossa civilização. Poligamia. Lameque tomou para si, ele tomou, e a gente vai ver que tomou, né? Ele teve essa atitude em afronta a Deus, para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Antes de falarmos de poligamia, que a gente vê aqui que Lameque, o tataraneto de Caim, introduz a poligamia no mundo, a gente tem que falar de outros termos também. Agamia, por exemplo, é a ausência de casamento. Agamia descreve um estado ou prática de não estar envolvido em qualquer casamento oficial ou reconhecido. Pessoas que optam pela agamia podem ter relacionamentos amorosos, mas escolhem não se casar formalmente. E temos a famosa monogamia. Refere-se à prática ou condições de ter um único parceiro sexual ou cônjuge de cada vez. Na monogamia, a pessoa se compromete a manter uma relação exclusiva com um parceiro durante um período específico, que a gente vê em muitos divórcios, que pode ser a vida inteira ou até que o relacionamento termine. Temos a bigamia, parece com um pouco com a poligamia. É o ato de se casar com uma pessoa enquanto ainda é legalmente casado com outra. A bigamia é ilegal em muitos países, incluindo o Brasil, e é considerada uma violação das leis do casamento. E agora chegamos na poligamia, que é a prática ou condição de ter mais de um parceiro sexual simultaneamente ou cônjuge ao mesmo tempo. A poligamia pode ser dividida em poliginia, onde o homem tem múltiplas esposas, poliandria, onde uma mulher tem múltiplos maridos, ou poligamia grupal, como o termo já diz, onde há múltiplos homens e mulheres em um arranjo conjugal complexo. Ainda em poligamia, cada uma dessas práticas tem implicações sociais, legais e pessoais distintas, refletindo diferentes normas culturais, religiosas e legais em todo o mundo, desde aquela época. Porém, a gente tem que a vinda de Cristo purifica o casamento, onde ele tem uma só noiva, e Cristo é considerado o noivo, e sua igreja a noiva, e na segunda vinda haverá o casamento espiritual. A maneira como Moisés escreve esse texto, esse versículo que nós estamos, sugere uma decisão autoritária e autoconsciente de Lameque, porque ele tomou. Vemos aqui o tamanho ultraje a Deus. Ada, que foi uma de suas mulheres, significa pérola, e Zilá significa melodia no hebraico. Aspectos socioeconômicos da agropecuária.
Ada deu à luz a Jabal, guarde esse nome, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Agro é agricultura, porque a gente entende que Caim ele era um agricultor, um homem da roça, um lavrador de terra. Embora Caim fosse maldito em sua sorte produtiva, isso não impediu que ele transmitisse seu conhecimento e experiência à sua linhagem. Por isso que pessoas tinham conhecimento de agricultura e pecuária. Alguns filhos dessas mulheres se tornaram precursores de avanços tecnológicos no início da nossa civilização. E olha só esse gênio, esse rapaz, Jabal, o pai das tribos nômades que andavam pela terra com seus rebanhos. E foi também o primeiro rei do gado que a gente pode chamar. Vimos que Abel foi pastor de ovelhas, porém aqui o termo gado já é bem mais amplo e abrangente, se referindo aos bovinos, suínos e equinos. E tudo quanto fosse quadrúpede domesticado. Agora, em aspectos socioeconômicos, a gente vê o entretenimento musical. O nome do irmão daquele rapaz que foi um gênio é um outro gênio, que o nome de seu irmão era Jubal. Vamos ler o texto. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal, o segundo filho de Ada, foi o pai dos músicos, criando instrumentos para acompanhar o canto, que vem da natureza humana. O que eu quero dizer com isso é que o dom, mesmo que você não tenha um dom de canto, ou que você só fique no canto, ou que você tenha uma voz que encante, porém o ser humano, ele tem esse dom, essa forma poética de se expressar atrelada no seu DNA, que foi Deus quem fez. Então o canto já existia, porém os instrumentos ainda não, mas passaram a existir com esse homem, para alegrar as festas, orgias e o culto a seus deuses, visto que falamos da linhagem de um povo desviado de Deus, que é os descendentes de Caim, os descendentes da serpente, os filhos dos homens e não os filhos de Deus, porque Caim era um homem amaldiçoado e essa é sua descendência. Pode parecer simples, pessoal, mas para se criar um instrumento de sopro como a flauta que seja, é necessário um dom musical, bem como um amplo conhecimento de física para saber exatamente as posições dos furos para o eco das notas musicais e harmônicas. Aspectos socioeconômicos, e agora estamos em tecnologia. Zilá, a outra esposa de Lameque, por sua vez, deu à luz a um homem chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, apenas é o único relato que temos. Engraçado que na Bíblia a gente vê muita proeminência e empoderamento à figura do homem, né? As mulheres não têm muita voz, porém a gente entende que se tornou uma cultura lá do povo hebreu, do povo judaico, né? Desde a antiguidade, mas com o tempo isso vai se modificando e a gente vê que todos somos a imagem e semelhança de Deus. Mas voltando aqui, vamos falar desse rapaz, Tubal-Caim. Veja só a genialidade desse homem. Primeiro começando com o significado do seu nome. Tubal-Caim significa ferreiro no hebraico. Este se tornou mestre no domínio do bronze e do ferro. A arqueologia nos diz que o domínio do bronze de fato é muito antigo, já o ferro seria mais recente. Assim, este homem aprendeu a extrair bronze e ferro, minerar e forjar nas finalidades bélicas, que é de armamentos para a guerra, e agropecuária. Assim, a metalurgia e a siderurgia começa com Tubal-Caim. Vamos entender esses termos. O bronze, por exemplo, é metalurgia. Para você fazer bronze, você precisa de 90% de cobre e 10% de zinco numa temperatura de fusão, ou seja, de calor de uma fogueira de 1045 graus Celsius. Pergunta, como é que ele conseguiu atingir esse nível de calor? Muito interessante. O ferro, a mineração do ferro, ela acontece na extração do minério de ferro, que é uma pedra, uma rocha chamada hematita, e é óxido de ferro muito comum. Ali está o termo na tabela periódica de química, correspondente ao mais abundante minério de ferro. O processo é através da redução por carbono, que também acontece numa chamada siderurgia, que é uma temperatura de fusão, uma fogueira ou que seja, num calor de 1535 graus Celsius, exatos para você poder fazer o ferro. Graça comum.
Tudo que promove o bem da humanidade é de Deus. Nós recebemos dando graças a Deus, santificando pela oração e vemos todas essas coisas como sendo a manifestação da mão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O que eu quero dizer é que muitas pessoas que não são devotas a Deus, não são entregues a Deus de corpo, alma e coração, até pessoas que são ateias, pessoas que são ateus agnósticos, essas pessoas podem fazer obras maravilhosas e a própria Bíblia diz que todo dom que vem senão dado do alto. E a palavra dom no grego significa presente. Então muitas pessoas que não servem a Deus fazem coisas maravilhosas, a nueza da alma, as coisas maravilhosas que temos, e nós temos o privilégio e a oportunidade de desfrutar, sem boicotar, apenas agradecer a Deus, conforme diz a palavra de Deus, em tudo dai graças. Como alcançaram esse grau de conhecimento? É uma pergunta, como essas pessoas atingiram esse grau de conhecimento? E aqui temos a fonte de conhecimento, Adão. Antes de sua expulsão do Jardim do Éden, lá do paraíso, tinha Deus como mentor para muitas descobertas. E a longevidade, com um espaço de tempo longevo, de média de 950 anos de vida, Adão, por exemplo, com 930 anos, imagine só essa conta. Se você fizer os 120 cursos na área de ciências, aproximadamente, nas ciências acadêmicas que temos, 5 anos por curso, você teria 120 diplomas em 600 anos. Ainda sobraria 330 anos para praticar o que quisesse. Muito interessante. Curvas de deterioração. O que eu quero dizer é para provar, porque muitas pessoas acabam se perguntando como é que uma pessoa consegue viver 900 anos? Isso é impossível, parece uma fábula, porém não temos que ter isso. Temos que ter a Bíblia como um relato histórico, não como um mito ou uma analogia ou um conto, porque se você é uma pessoa que é crente em Deus e na sua palavra, tem que entender que no Novo Testamento os apóstolos, os discípulos, eles leram o texto de forma histórica. E se você não acredita nisso aqui, meu querido, você tem que anular o que vem depois. Porque a Bíblia é uma biblioteca de livros inspirados por Deus e você tem que crer. Agora, mesmo assim, ainda assim a gente tem provas. Vamos ver essa analogia, essa comparação. Imagine que eu tenha um milharal e no milharal todos os pés de milho estão perfeitos. De repente surge uma praga no milharal e essa praga começa a detonar os meus pés de milho. Assim surge um questionamento: quantos pés de milho ainda estariam bons à medida que o tempo for passando? Para isso é feita uma curva de deterioração. E essa curva a gente vai ver no próximo slide. Agora, o interessante que para chegar com seres humanos na faixa etária de 80 a 100 anos, teria que ter começado com seres humanos na faixa etária de 900 a 1000 anos. Isto tendo em conta a idade da Terra entre 6 a 7 mil anos AM, ou Anno Mundi, no ano do mundo, em latim, que se refere a uma forma de contagem dos dias, uma era de calendário iniciando na criação bíblica do mundo. Agora vamos à curva de deterioração. É um trava-língua esse título, né? Devia ter pensado nisso na hora de fazer. Vemos aqui a curva de deterioração da idade, da faixa etária do ser humano. Adão com 1000 anos ali, viveu 930 e vai decaindo, né? Conforme o mundo vai percorrendo, vai desenvolvendo, a faixa etária vai caindo, né? Conforme o exemplo do milho. Ali o tempo em gerações, longevidade em anos e os personagens do livro de Gênesis. A gente vê ali, ó, José, 110 anos. Paganismo mascarado. Esses movimentos tecnológicos e avanços culturais, entretanto, disfarçam 3 coisas. Primeiro, o silêncio absoluto de Deus. Com todos os avanços que observamos, percebemos que era uma sociedade humanista centralizada no homem e seus feitos, valendo-se dos recursos naturais. Mas esqueceu do Criador. Ele, o homem, se sente dono de tudo e avança em seu caminho sem Deus. Segundo, você percebe a crescente autoafirmação humana. O homem é o senhor de seu próprio destino. Agora edifica cidades e fortificações e manipula os recursos naturais. Terceiro, o avanço de uma civilização desenvolvida onde não tem religião verdadeira.
linha de tempo paralela, muito familiar com a nossa atualidade, não é, pessoal? Onde temos fascinantes descobertas e avanços tecnológicos, porém cada vez mais regressão no que diz respeito a buscar a Deus, o ateísmo de plantão aí, o ateísmo agnóstico, o evolucionismo, a teoria da evolução, né? O Cântico da Espada. O Cântico da Espada é um poema que Lameque diz às suas esposas, ele recita, veja bem esse poema. E Lameque disse às suas esposas, Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem, porque me feriu, e um jovem, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Esse poema é chamado de O Cântico da Espada pelos estudiosos e tem aqui um paralelismo na poesia hebraica. Vamos ver o que significa, porque aqui a gente está vendo no texto, né? Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Parecem 2 pessoas que ele matou, mas não é bem assim. Porque aqui no paralelismo, na poesia hebraica, é um costume poético de lançar um tema e depois detalhar o mesmo tema. Assim não são 2 homens assassinados e sim um só. Ele apenas detalha que esse homem era jovem e apenas o feriu e ele teve esse castigo desproporcional matando essa pessoa. Ele arrogantemente tenta se passar, entre aspas, por Deus, querendo reproduzir a maldição que seu ancestral Caim recebeu. Dizendo essa maldição, né? Que 70, vamos voltar um pouco aqui no slide, a maldição era essa aqui, ó, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7, só que é interessante eu dizer que séculos à frente Jesus contrapõe essa poesia sobre violência no anúncio do perdão ao próximo. Jesus disse, né, Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Mateus 18, versículo 22. Maturidade espiritual de Eva. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A maturidade dela é constatada pela seguinte forma, após as 7 gerações de Caim, Moisés retorna para o nascimento de seu irmão mais novo, por quem viria a linhagem santa, ao relato de Moisés aqui no caso, né? Apesar de Adão e Eva perderem 2 filhos, um para a morte com assassinato e o outro para a maldição de Deus, que foi o Caim, perdeu Abel e Caim, que não estão mais com ele, não perderam a esperança na promessa de Deus. Ah, mas você pode me perguntar, mas se Adão e Eva não tiveram filhos e filhas? Sim, mas homens proeminentes, porque a Bíblia ela vai pontuando os personagens que vão fazer a diferença. Homens, que no caso ela colocou aqui que Sete ele veio no lugar de Abel. Então, por mais que estivessem filhos e filhas, eles não perderam a esperança de que haveria alguém para dar continuidade na busca a Deus. Sete no hebraico significa conceder, é uma concessão, uma dádiva de Deus, um homem que ia ser um enviado, um ungido de Deus, um escolhido do Senhor, para dar continuidade na linhagem da descendência até vir Cristo. E quando a gente olha lá em Mateus, a gente vê que Sete, ele é mencionado na genealogia de Jesus Cristo. E os desenvolvimentos do culto a Deus. Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Enos, ou Enosh, no hebraico, que significa humanidade, dando a entender que seria um novo curso que a humanidade tomaria para vir o Salvador. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. É o versículo 26 que nós estamos para finalizar. E o desenvolvimento do culto a Deus com esse homem chamado Enos significa por causa desses motivos que eu listei aqui. 1. O culto se organiza com dirigentes, sacrifícios regulares e orações. Não que não havia culto, como a gente viu nos vídeos anteriores. Porém, esse homem, ele organiza um aperfeiçoamento do culto ao Senhor. O nome Senhor, no caso, Jeová, que significa eu sou, ou Yahweh, porque no hebraico não tem J, né? Passa a ser usado no culto. Começou a se proclamar o nome do Senhor a outras pessoas.
Foi aqui que os tementes a Deus passou a serem chamados, a serem conhecidos como o povo do Senhor. Enos foi usado por Deus como um líder espiritual para juntar as coisas. A Septuaginta e a Vulgata. A Septuaginta é uma versão grega de 70 homens gregos que traduziram o Velho Testamento para o grego, e a Vulgata é uma versão latina, que foi a Bíblia traduzida para o latim, onde dizem que foi Enos quem começou o culto organizado a Deus. E o evangelista Lucas traz uma genealogia, que a gente vai ver lá nos evangelhos, quando você for iniciar a leitura nos evangelhos, no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, onde Enos faz parte. Muito bem, pessoal, as fontes que eu utilizei estarão na descrição do vídeo no YouTube, desse vídeo que você está acompanhando, que é o Reverendo Augustus Nicodemos, na sua playlist, que é a série em Gênesis com pregações expositivas em Gênesis, porém é um material mais longo, mas se você quer ampliar o seu conhecimento, está aí a fonte. E o físico que faleceu agora em 18 de abril desse ano é o Adalto Lourenço, tem o seu vídeo, também vou deixar na descrição, O Mundo Pré-Diluviano. Terminamos o nosso estudo de hoje, lembrando que os vídeos serão lançados todas as terças e quintas. Já lancei o vídeo de terça-feira e agora o de quinta-feira, e espero que vocês estejam gostando desse estudo. Curtam o vídeo e comentem para engajar ainda mais o canal, e compartilhe com quem você acha que tem interesse em conhecer a Bíblia a partir de Gênesis, nessa série de pregações, de estudos morando em Gênesis do nosso canal Nômades Literários. Muito obrigado e até mais, pessoal!